conheci eu tinha 10 anos. E hoje eu estou com 64. É a fé, né? Na lenda mesmo que conta, meus pais me contaram para mim, o vínculo do grupo dos Negros do Rosário começou na época dos escravos. Então o que acontece? Nossa Senhora do Rosário foi achada num rio, num armato. Então os negros traziam essa santa para a igreja e os brancos na época não acreditavam neles. Pegavam, levavam a santa de volta, levava a santa, os brancos traziam, a santa voltava. E ela só aceitou ficar na igreja intermédio dos negros. Então, quando em Caicó antigamente, foi quando já existia os negros do Rosário, mas não tinha aquele vínculo com a igreja ainda não. Porque na época, os negros não tinham direito de escutar missa nem nada não, porque só existia a Catedral de Santana, então era uma igreja voltada à riqueza, tá entendendo? Sempre foi. E a passar de muito tempo, as coisas foi coisando, e teve um senhor dos coronel que gostava desses negros, fizeram a capelinha de Nossa Senhora do Rosário. Inclusive essa santa aí é porque pouca gente sabe, mas ela é a santa mais velha da igreja do Rosário, é essa daí, é porque botaram outra, como o vínculo era da gente, nós tínhamos a nossa sede, antes do padre morrer, ele devolveu a santa a nós. Aí pronto, foi aonde ficou esse vínculo dos negros do Rosário com a devoção de Nossa Senhora do Rosário por causa disso, você tá entendendo? Acho que a partir do momento que a gente consegue identificar na cidade que os negros do Rosário é um grupo potente, porque, por exemplo, vocês da faculdade, né, e tudo mais, reconhecem isso, porque senão não estariam, né, procurando pessoas que fazem parte dessa irmandade. Então, a partir do momento que a sociedade reconhece, por exemplo, que esse grupo de pessoas negras, né, estão fazendo e que fazem alguma coisa do nosso território, né, eu acredito que esse é um dos principais reconhecimentos. E que é muito difícil, né, porque muitas vezes existe uma marginalização dessa cultura. Parece que essa cultura, ela não merece investimento, ela não merece fomento. E muitos dos nossos mestres, como seu Posidônio, seu Chico do Padre, né, seu Rael, Dona Fátima, todas essas pessoas, elas precisam ter dignidade o ano inteiro para que quando chegar no período das festividades do Rosário, essas pessoas possam estar plenos, né, possam estar bem, coisa que não acontece. Muitas pessoas entendem que é uma valorização, né, afro-brasileira aqui do nosso território, mas que não existe fomento. Minha história com o Negro do Rosário, na verdade, não começa por mim. Na verdade, toda a história dos Negros do Rosário não começa no agora, desde 1771, na própria fundação da cidade, né, com todos os aspectos raciais. Então, todos os reinados que vieram antes de mim faz parte, né, da minha linhagem enquanto família. Eu sou, porque existem linhagens diferentes, que todos os anos existem reinados de grupos diferentes que constituem os Negros do Rosário, né? Então eu faço parte da linhagem do Samanaú e começou tanto pela parte, né, do meu avô, seu Anunciado Ferreira, quanto também da minha avó Flora Silva Ferreira. Né? Eu sou Maria de Fátima dos Santos Silva, rainha perpétua da Irmandade do Rosário de Caicó, representando o quarteirão do Samanaú. Como todos sabem, são 4 quarteirões: Samanaú, Riacho de Fora, Sabugi e Rio do Peixe. A coroa é um símbolo que quer mostrar a majestade. É um poder. Tem pessoas, gente, que faz promessa para na festa do Rosário tocar na coroa da rainha e do rei. E isso tudo depende da fé e da devoção, né, gente?
Aí a rainha é santa, não, mas a fé das pessoas são tão grande, a Nossa Senhora do Rosário, que alcançam graça. Tem uma menina já no Seridó, que ela disse que ela contou um exemplo, que teve uma doença que era rara. E ela fez uma promessa, se curasse, na festa do Rosário, ela vinha em qualquer cidade colocar a coroa. E ela veio para Caicó, foi no ano de 2022, no ano que eu assumi o reinado, para a rainha do ano, porque quando a rainha não pode ser, eu tenho que ir como rainha perpétua da Irmandade. E ela veio pedir para que eu colocasse a coroa nela. Eu coloquei, porque ela tinha feito uma promessa de colocar a coroa da rainha se ficasse curada. Então, tudo é a fé que fortalece toda a gente. E a gente sabe também que temos a nossa parte cultura. A dança é cultura. É tanto que a dança deles, a gente diz que é devoção e fé, porque eles criaram essa dança dos espontões, uma forma de que eles tivessem mais acesso à igreja. É tanto com a luta deles, dos negros, de toda a força, eles começaram a fazer a construção. Essa igreja do Rosário foi construída, a maioria parte foi negros que construíram, porque eles buscando um lugar, direitos para participar de missas. Porque antes o negro não tinha direito a entrar em todo canto. Porque na época a gente não tinha, só tinha vez na igreja, diz o povo, isso já é meu pai que conta, que se quisesse escutar a missa tinha que ficar por muito longe, assim, por muito fora. Eles não tinha chegamento na igreja, não. É tanto que hoje em dia a gente vai uma noite para a igreja e até hoje mesmo eu digo assim, eu vou porque é chamado e para acabar mesmo o preconceito, mas que você sente que não é um negócio muito aconchegante. Os elementos mais simbólicos é a própria cultura, né? Porque, como a gente sabe, tudo que é tratado e tudo que vem do povo preto aqui do nosso país, existe uma determinada discriminação, né? Então, a própria resistência de ter uma festa, de ter uma festividade e de ter um povo que celebre há 225 anos, então, o próprio elemento cultural, né, significativo é essa resistência, porque todos os anos, apesar das próprias problemáticas, essas pessoas que ensaiam, né, que fazem com que a permanência dessa cultura possa vir, por exemplo, para os meus netos, para os meus filhos, entre outros aspectos. Então, o principal aspecto simbólico é a própria resistência de ser o grupo mais importante e que traz os aspectos mais potentes da cultura, não só negra, mas também indígena do nosso território, tendo em vista que, por exemplo, os negros do Rosário tanto traz aspectos africanos, mas também traz aspectos indígenas na sua cultura. Pronto, criança que hoje é coroinha e brinca negro do Rosário. Agora vocês sabem, é uma demanda difícil, porque a maioria são de bairros vulneráveis e a gente tem que estar sempre constante, tendo trabalho com eles. Esse ano a gente começou desde o início do ano e a gente está vendo a possibilidade de fazer oficinas pelo menos 2 vezes no mês. É complicado, porque a gente precisa de apoio da sociedade, porque sempre tem que ter um lanche, tem que ter água, tem que ter muitas coisas que dependem do financeiro. Mas a gente vem pensando e sonhando com isso. E se Deus quiser, nós vamos conseguir.
essa resistência e toda essa cultura, sem dúvida nenhuma, traz um aspecto, né, dos próprios negros se sentirem vivos, né? Já que eles são tão abandonados em muitos contextos, né, do seu dia a dia, quando eles estão em destaque, né, na festa do Rosário, em todas essas festividades, eles se sentem o quê? Vivos. E é muito bom se sentir vivo, é muito bom se sentir pertencente. E o principal problema é que, por exemplo, essas pessoas só estão em evidência de 16 a 26 de outubro, que é o período da festa do Rosário, entendeu? Né? O restante do ano inteiro, essas pessoas tentam sobreviver. Quando a gente fala da saúde dessas pessoas que estão aqui, a gente não pode esquecer o próprio plano de saúde da população negra, que é muitas vezes esquecido, né? E que se existe uma política própria para essa população, é porque existem problemas, existem questões e que essa política precisa chegar. Passei 40 anos nesse Brasil afora, debatendo direitos e deveres. Entre negros e brancos, alto, magro, feio e bonito. No fim de tudo, nós somos iguais. Altura, baixeza, gordura, magreza. Isso é coisa comum. É comum. Aqui está a imagem de Nossa Senhora do Rosário. Ela, para mim, na minha vida, ela é tudo nos meus caminhos. Ela me ajuda até demais e a minha família também. Então, só para finalizar, é isso que eu sempre digo. Enquanto vida eu tiver, nunca vou abandonar nem de fazer a brincadeira de Negro do Rosário e nem de ser também um devoto de Nossa Senhora do Rosário.